4 vezes por ano, os aviões de combate dos Estados Unidos e dos seus aliados participam de um exercício chamado Red Flag, Bandeira Vermelha. Sem contar os combates reais, esse é o exercício que dá aos pilotos a experiência de combate mais realista possível. Atualmente, as guerras são travadas com alianças. As forças armadas de muitos países combatem como uma equipe em um esforço coordenado. Red Flag treina os pilotos para esta eventualidade. Tudo sobre aviões de combate. Red Flag, treinando para a guerra. O treinamento Red Flag é o mais próximo que um piloto pode chegar da guerra real sem soltar bombas ou abater aviões inimigos. 4 vezes por ano, aviões de combate das forças aéreas de todo o mundo pousam na base da Força Aérea Americana em Nellis, no Nevada. Durante mais de 2 semanas, os seus pilotos participam de um exercício de treinamento ultra-realista. Operando como a Força Azul ou Força Amiga, decolam e aterrissam próximo das luzes de Las Vegas. Com poucas restrições de voo, são testados no limite da sua capacidade. Contra eles está a Força Vermelha, composta por aviões adversários que simulam as forças aéreas hostis, assim como a concentração mais densa do mundo de artilharia e de sistemas de mísseis de defesa aérea para treinamento. Os pilotos britânicos e franceses podem treinar nos seus próprios países, dotados de alguns sistemas de defesa aérea, mas nada se pode comparar à enorme dimensão e complexidade das distâncias do Red Flag. Há 20 anos que os exercícios Red Flag são realizados e, ao longo da sua existência, foram reconhecidos como a simulação mais realista possível de combate aéreo. Cada nova ronda de exercícios reflete o mundo da guerra aérea, que a cada dia apresenta novas táticas e modernos procedimentos operacionais. O Red Flag começou em 1975 como resposta a alguns erros táticos do poderio aéreo norte-americano durante a Guerra do Vietnã. Atualmente, o Red Flag é da responsabilidade do Esquadrão de Treinamento 414 da Força Aérea Americana, que participa do Centro de Armamento e Táticas de Nellis. A sua missão é proporcionar um treinamento realista e moderno para uma força composta e servir de fórum para o intercâmbio de ideias entre os diversos participantes. Os estudos de combates aéreos demonstraram que os pilotos eram muito mais eficientes e tinham mais possibilidades de sobrevivência depois de terem realizado as suas 10 primeiras missões de combate. Um objetivo do Red Flag é dar-lhes a possibilidade de realizar essas missões com a relativa segurança de um exercício, onde as ameaças são simuladas de forma realista em vez de realizadas no perigoso campo de batalha verdadeiro. A Operação Tempestade do Deserto foi a demonstração do seu sucesso.
Este conflito reforçou a validade do treinamento de uma força composta, já que o Red Flag incluiu diversas unidades das forças norte-americanas e de outros países. A maioria das missões envolvem grandes grupos de aviões, algo que os pilotos podem encontrar em tempos de guerra, ainda que recebam pouco treinamento em tempos de paz. Durante o Red Flag, os pilotos não devem apenas planejar a sua missão individual, mas também as dos grupos de ataque que envolvem mais de 40 aviões de muitos países. O Flag Maple Flag, bandeira de bordo, é um outro exercício de treinamento da mesma série do Red Flag, realizado no oeste do Canadá. Green Flag, bandeira verde, é um exercício norte-americano realizado em Nellis e centrado na guerra eletrônica, na informação, no comando e no controle. O Blue Flag, ou bandeira azul, é composto de uma série de jogos de guerra e simulações de combates por computador. A alta tecnologia vem ganhando uma importância cada vez maior na guerra aérea. Existe a intenção de tornar os futuros exercícios Red Flag mais parecidos com os Green Flag, acrescentando aviões com missões especiais como a guerra eletrônica, o comando, o controle e o recolhimento de informação. A Operação Tempestade do Deserto destacou a importância da flexibilidade das missões e, em particular, a capacidade de alterar o objetivo de um avião em voo, como ocorreu no episódio da caça dos mísseis Scud. Como parte dos preparativos para a Operação Tempestade do Deserto, foi realizado um único exercício Desert Flag, bandeira do deserto, para preparar os pilotos para a guerra. O exercício se concentrou nas táticas iraquianas, nas missões aéreas, nos bombardeios a média altitude e na identificação de objetivos. Foram construídos novos alvos no complexo militar de Nellis, inclusive uma refinaria de petróleo, réplicas de mísseis Scud e a reprodução de um campo de aviação iraquiano. Cada exercício Red Flag dura 6 semanas e é dividido em 3 fases de 2 semanas. Os pilotos participantes são substituídos ao final de cada fase. As unidades norte-americanas costumam levar os seus próprios aviões, mas os pilotos participantes de outros países costumam compartilhar os aviões durante o exercício, revezando-se. O treinamento de 2 semanas proporciona aproximadamente 10 missões para cada piloto, o que pode ser considerado um excelente número. Se fossem menos missões, os pilotos ainda teriam o que aprender. Se fossem mais, chegariam ao ponto de saturação. O Red Flag é intenso. As fases são estruturadas de forma que a ameaça e a complexidade das missões aumente progressivamente. A cada dia, realizam 2 missões de ataque que podem consistir em um ataque diurno ao meio-dia e outro noturno depois das 5. O primeiro dia consiste em uma saída para se familiarizar com a extensão do complexo. Esta missão inclui também um ataque a um objetivo. Os primeiros 3 dias são utilizados para se chegar até a capacidade operacional máxima. Cada dia é reduzido à altitude mínima das operações, desde os 1.500 metros sem armamento do primeiro dia até os 900 metros com armamento inativo do segundo dia. No terceiro, chega-se a voar a 300 metros e a disparar armas ativas.
Igualmente, as ameaças aumentam de intensidade. No primeiro dia, a aviação adversária permanece em terra. No segundo, realiza uma missão de Força Vermelha contra os atacantes da Força Azul, mas com aviões ultrapassados, MiG-21 e 23, e com táticas do Terceiro Mundo. Mais adiante, a Força Vermelha recebe aviões mais modernos, MiG-29 e Su-27, e as suas táticas imitam as de uma força aérea capacitada e com pilotos bem treinados. As ameaças de superfície também vão se tornando mais complicadas à medida que progride o exercício, aumentando os adversários aerotransportados para representar um ambiente aéreo de defesa realista em qualquer lugar a que sejam destinados. Além dos mísseis superfície-ar e da artilharia antiaérea guiada por radar, o ambiente de defesa aérea chega a incluir interferência nas comunicações. No momento do exercício, se faz um exercício realista de busca e resgate como parte das atividades do grupo principal. Um membro da tripulação escolhido por acaso é afastado das suas tarefas e levado a um helicóptero durante um dos ataques. O helicóptero o deixa no deserto com um equipamento de sobrevivência e um rádio de emergência para que simule um piloto derrubado. A partir de então, se planeja uma tentativa de resgate em grande escala que é executada no dia seguinte durante o ataque principal. O resgate deve estar integrado na missão do dia e garantido por cobertura aérea. O ataque também deve combater a Força Vermelha, cuja missão será evitar o resgate. Os dias 8, 9 e 10 do Red Flag são o auge das lições recebidas. Os 7 exercícios anteriores foram situações de um dia com ataques a objetivos tão variados quanto centrais elétricas e campos de aviação. Os últimos 3 dias são uma campanha aérea incessante com a eliminação dos mortos. Isto significa que as defesas aéreas podem derrubar o piloto e eliminá-lo da simulação, como aconteceria em uma guerra real. Push you inlet, 5 miles a minute, altimeter 3015. Assim fica destacada a importância de se suprimir e destruir as defesas aéreas logo no primeiro dia. Ao fazer com que as defesas retrocedam até o último dia da campanha, as Forças Azuis estarão em condições de operar nas missões de ataque com muito mais eficiência. A Força Vermelha tem que realizar um determinado número de defesas que, quando são destruídas, sejam aviões de combate ou instalações de radares, não voltam a ser utilizadas enquanto durar a campanha. Na verdade, os aviões destinados à Força Vermelha são apenas uns poucos e, quando são abatidos em combate aéreo, são levados a um hangar de reconstrução antes de voltarem a entrar em combate como se fossem outro caça. No entanto, os princípios do exercício limitam o número de aviões mortos que podem ser recuperados pela Força Vermelha. Se lhes são destinados 36 caças no início da campanha e a Força Azul os derruba, a Força Vermelha fica sem caças. A maioria dos participantes da Red Flag são pilotos norte-americanos, mas há um número considerável de participantes de outros países. O exercício realizado em novembro de 96 demonstra esta diversidade. De Davis Mountain, no Arizona, chegam os Hércules EC-130H, uma versão de guerra eletrônica chamada Compass Call. Outros aviões tanque pesados incluem KC-135R,
Transportadores tanque VC-10 da Royal Air Force, e os bombardeiros pesados B-1B. Os aviões rápidos incluem os aviões de ataque furtivo F-117 Nighthawk do Novo México, interceptadores Phantom F-4F da Alemanha e o antitanque A-10 Warthog, os interceptadores e aviões de ataque F-15 Eagle, incluindo um esquadrão do Alasca, e o sempre presente F-16. Depois da Grã-Bretanha, a França foi o principal participante estrangeiro nos treinamentos Red Flag. Entre os aviões mobilizados recentemente pela Armée de l'Air está o Mirage 2000 na sua versão de interceptador e na 2000 NK-2 de ataque. Também se pode encontrar uma grande variedade de aviões de combate nos exercícios Maple Eagle, realizados em Cold Lake, Alberta, no oeste do Canadá. Além dos caças CF-5 das Forças Armadas Canadenses, outros participantes em 1993 foram os Hornet canadenses e da Marinha Norte-Americana, os F-16 da US Air Force, os F-1 franceses e os Jaguar britânicos. O Maple Flag foi realizado de modo a reproduzir o cenário da Europa Central. As extensões do Cold Lake não estão equipadas como as do Nellis, no Nevada, mas a diversidade do terreno as converte em um ambiente perfeito para treinamento. Como no Red Flag, os F-16 adversários da US Air Force são mobilizados no Canadá para dificultar o trabalho de todos os participantes. A Armée de l'Air contribuiu em grande parte para o poderio aéreo presente neste exercício de 1993. Além dos Mirage F-1CR de reconhecimento, também enviou aviões de interceptação e de ataque Jaguar A. Nellis e os seus arredores têm uma localização perfeita para a realização dos exercícios Red Flag. A diversidade do terreno é grande, as condições de voo são quase ideais durante a maior parte do ano e o espaço aéreo não inclui rotas importantes da aviação civil. As suas instalações são, sem dúvida, as mais equipadas do mundo. Os participantes de Red Flag não são os únicos aviões que voam pela zona. O deserto de Nevada é escassamente povoado e, portanto, bastante seguro. Por este motivo, a US Air Force continua realizando seus programas secretos de provas nessa zona. Red Flag é realizado em uma zona imensa de Nevada
aproximadamente 31 mil quilômetros quadrados de espaço aéreo sobre uma zona de bombardeio de quase 6.800 quilômetros quadrados. Nesta imensa superfície estão localizados mais de 1.400 alvos, que incluem uma grande variedade de complexos industriais, campos de aviação, instalações de mísseis superfície-ar, baterias de artilharia antiaérea e muitos outros equipamentos. O espaço aéreo consiste de um triângulo cujo vértice inferior é Nellis. No centro do triângulo está a zona de entrada muito restrita, conhecida como The Box, ou a Caixa. É aqui onde a USAF e outras agências realizam programas altamente secretos no complexo de provas de Groom Lake. A existência dessa base não é reconhecida oficialmente, e ainda menos as atividades que ali são realizadas, mas há rumores que vão da conversão de aviões MiG capturados em aviões espiões Mach 5 até provas de voo com aeronaves extraterrestres ou discos voadores. Os pilotos do Red Flag são mantidos à distância da Caixa, pois invadir o seu espaço aéreo, nem que seja por uns metros, significa a interrupção imediata do exercício e, sem dúvida, uma repreensão nada agradável. A sudoeste da Caixa existe mais espaço aéreo restrito que protege a zona de provas de Nevada e que engloba as zonas de Frenchman, Jackass, o pântano de Yucca e as colinas Paiute, onde o Departamento de Energia dos Estados Unidos realiza a maior parte dos seus testes nucleares desde 1951. Outro espaço aéreo restrito rodeia a antiga base de F-117 na zona de provas de Tonopah, na extremidade noroeste da zona. As zonas leste e norte do espaço aéreo são formadas pelas MOA, áreas de operações militares onde os jatos estão restringidos a voos supersônicos a mais de 15 mil metros de altitude. Restrições à parte, o complexo de Nellis continua sendo o espaço aéreo mais livre para a realização de voos de combate sem restrições e é utilizado ao máximo durante as campanhas Red Flag. Para um esquadrão que participe de um exercício Red Flag, o trabalho começa muitas semanas antes. Cada esquadrão envia os seus pilotos mais capacitados e experimentados. Por exemplo, os pilotos de Tornado da Royal Air Force têm um mínimo de 500 horas de voo em jatos supersônicos. Uma vez em Las Vegas, o tempo é curto para se aclimatar antes de que o treinamento comece de verdade. Cada missão começa com uma reunião de explicação das ordens. Há algumas reuniões abertas a todos os participantes, onde são explicadas as missões de cada unidade e se resume a informação global, e ainda outras a nível de unidade, onde são dados detalhes do ataque. Para cada missão são nomeados líderes, líderes de grupo e líderes de voo. Pelo seu menor tamanho, a Royal Air Force e a Armée de l'Air acrescentam ao Red Flag a sua flexibilidade operacional, o que torna perfeito o planejamento do grupo. No entanto, tem muito que aprender com os seus anfitriões de Nellis, já que se considera que os norte-americanos são os únicos que podem desempenhar grandes missões. Como em qualquer outro exercício, é essencial uma informação detalhada e precisa que otimize o treinamento e a aprendizagem dos aviadores.
Quando são realizados exercícios em uma escala tão grande, tem-se que saber exatamente o que acontece a todo momento com todos os aviões em voo. O sistema de medição e instruções Red Flag, o RFMDS, torna isso possível. Instalado em 1986, esse sistema consiste em um estojo transportado por cada avião que conecta os principais dados de voo e armamentos às estações da superfície. Processados por um computador central, todos estes dados dão uma visão global da missão. O RFMDS rastreia até 36 aviões de alta atividade, os da zona de objetivos ou os enfrentados em combate aéreo, e mais 100 aviões de baixa atividade. Também demonstra o lançamento de mísseis tanto do ar como da superfície, a altitude, a velocidade e a situação comparativa dos armamentos dos aviões. A tela básica mostra toda a extensão da zona de alvos com os detalhes mais importantes do terreno. A esta se sobrepõe outra com a posição dos jogadores, representada por cores diferentes para facilitar a identificação de cada um. Com o final da missão, não termina o aprendizado. Com o RFMDS, a análise do sucesso da missão depois da ação já não depende somente dos relatórios dos pilotos ou de informações fragmentárias. Antes da introdução destes sistemas, o melhor e mais forte piloto ganhava a reunião. O disparo simulado de mísseis se pode medir com o RFMDS e assim avaliar o seu êxito. A atuação dos aviões é gravada em todos os detalhes e pode ser demonstrada de forma visual e dramática para determinar quem ganhou realmente a batalha. A preparação de cada saída Red Flag é a mesma que para qualquer outra missão e envolve as mesmas rotinas e revisões. A diferença importante é que o ritmo das operações para os pilotos é muito mais intenso do que o teriam em um esquadrão. O objetivo do Red Flag é o revezamento dos pilotos durante as 10 missões a cada 2 semanas. No primeiro dia de exercício, realiza-se um voo de familiarização geográfica do complexo de Nellis. O Red Flag serve para provar tanto a tripulação do ar como o pessoal de terra. Estes últimos têm a oportunidade de praticar trocas de turno rápidas entre saídas e trabalhar com bombas ativas na última fase do exercício. Devido ao intenso ritmo, os aviões devem ser preparados rapidamente para o próximo ataque. Isto implica em rearmar o avião e comprovar que esteja pronto para voar. Os soldados também têm de se familiarizar rapidamente com o procedimento da base aérea de Nellis. Com até 60 aviões decolando e aterrissando em 2 ataques diários, a escala do Red Flag é superior a qualquer outra conhecida pelos pilotos nas operações regulares com seus esquadrões.
À medida que o exercício progride, são realizadas saídas cada vez mais exigentes no que se refere à complexidade e às ameaças que encontram, incluídas aí até 6 missões de ataque em um dia. O aproveitamento de todas as lições aprendidas é comprovado durante a fase final. Uma campanha aérea ininterrupta de 3 dias.
Mas para os pilotos estrangeiros que participam no Red Flag, quais são os benefícios de um treinamento assim? Um dos comandantes da Royal Air Force resume as duas principais vantagens em participar desse projeto. Em primeiro lugar, está a possibilidade de treinar em um ambiente não restrito a uma altitude de 30 metros e com uma ampla gama de ameaças aéreas e terrestres. Em segundo lugar, está a de atuar em uma operação aérea conjunta com uma grande variedade de aviões em operações intensas como as que encontraríamos em tempos de guerra. O Red Flag inclui participantes de muitas unidades e de diferentes divisões aéreas, os reúne e lhes atribui uma missão comum, observando como aprendem uns com os outros. O Red Flag forma uma equipe que, depois de 2 semanas, surge como um poderio aéreo totalmente integrado e incrivelmente poderoso. A ofensiva de bombardeios diurnos sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial foi um esforço contínuo para destruir a sua capacidade militar, industrial e econômica. O preço pago pelo comando de bombardeiros da Royal Air Force foi grande. Mais de 55 mil aviadores morreram, mas o seu sacrifício ajudou a destruir o Terceiro Reich. Tudo sobre aviões de combate. Os bombardeiros da RAF em ação na Segunda Guerra Mundial. A ofensiva aliada com bombardeiros na Europa durante a Segunda Guerra Mundial foi realizada por 2 forças de bombardeiros, a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos e o Comando de Bombardeiros da Royal Air Force. Durante os anos 20, os defensores do bombardeiro, como o general norte-americano Billy Mitchell, previram que uma grande força de bombardeiros poderia sozinha ganhar uma guerra, mas as suas ideias e as dos seus companheiros visionários demoraram bastante para serem aceitas. Na Alemanha, por exemplo, o papel da Luftwaffe se limitava a dar apoio à Wehrmacht, com pouca ênfase na sua missão estratégica.
britânicos, no entanto, estavam convencidos da eficácia do bombardeiro. Os primeiros ataques diurnos da Royal Air Force foram neutralizados e massacrados pela Luftwaffe, e estas perdas convenceram os britânicos a passar às operações noturnas. No final da guerra, o comando de bombardeiros havia crescido até se converter em uma poderosa força de destruição com o dobro do tamanho de sua aliada, a 8ª Força Aérea Norte-Americana. Alguns aspectos da ofensiva noturna continuaram gerando controvérsias. No fundo, a campanha de destruição de cidades não conseguiu desmoralizar o povo alemão e, na verdade, a produção de material bélico da Alemanha aumentou, apesar da destruição causada pelos bombardeios. A ofensiva conseguiu que os alemães desviassem importantes recursos para defender a sua pátria. A Royal Air Force havia insistido na utilização do bombardeiro e conhecia o seu potencial para vencer uma guerra. No entanto, quando a guerra foi declarada em setembro de 1939, uma grande parte da força de bombardeiros britânica era inadequada para atacar a Alemanha. O bombardeiro leve Bristol Blenheim realizou importantes ataques diurnos sem escolta, apesar de ter causado poucos danos devido à sua pequena carga em bombas. Muitos dos Blenheim foram abatidos pelos caças e pelo fogo antiaéreo dos alemães. A RAF entrou na guerra com 29 esquadrões de bombardeiros médios e pesados, mas que, na maioria das vezes, eram ineficazes. Não apenas estavam mal equipados para se orientarem e bombardear com precisão durante a noite, como também eram vulneráveis ao ataque dos caças inimigos de dia. Hampton, apelidado de cabide voador, não tinha torreta de metralhadoras operada eletricamente. O Whitley era o mais lento dos três, mas tinha um grande raio de ação e levava mais de 3 toneladas em bombas. Durante os primeiros meses da guerra, a Whitley foi destinada à missão de lançar panfletos de propaganda sobre as cidades alemãs durante a noite. Sem dúvida, o melhor bombardeiro britânico no início da guerra foi o Vickers Wellington, de 5 lugares. O resistente Wellington podia suportar o fogo antiaéreo e retornar à base graças à sua construção de estrutura geodésica. Junto com os Blenheim, os Wellington realizaram o primeiro ataque britânico contra o território alemão em 4 de setembro de 1939. Durante os primeiros 4 meses de guerra, Wellington teve como missão atacar portos e objetivos navais alemães. Pensava-se que este bombardeiro poderia se defender sozinho dos caças inimigos, mas as perdas sofridas durante estes ataques sem escolta diurnos levaram a RAF a alterar sua estratégia e passar a atacar a Alemanha de noite. Até maio de 40, o governo britânico havia imposto restrições ao bombardeio das cidades alemãs, temendo pelas vítimas civis. Foi apenas quando a ofensiva alemã se voltou para o oeste em 10 de maio que se permitiu ao comando de bombardeiros atacar a Alemanha, ainda que os seus alvos se limitassem a objetivos militares. As restrições aos bombardeiros britânicos finalmente foram levantadas em meados de maio de 1940 e 99 Wellington, Whitley e Hampton iniciaram a ofensiva de bombardeios estratégicos do Comando de Bombardeiros com ataques a bases petrolíferas e metalúrgicas do Vale do Ruhr. No entanto, devido ao equipamento de navegação inadequado e à sua antiquada pontaria, menos de 30 bombardeiros identificaram e atacaram os objetivos.
Okay, stand by. I'm going in a glide. Para subir o moral da população britânica, Berlim foi bombardeada na noite de 25 de agosto de 40. Porém, de uma força de 81, Wellington, Whitley e Hampden, apenas 29, um pouco mais de um terço do total, confirmam terem bombardeado a capital alemã. Apesar deste modesto começo, o comando de bombardeiros tinha consciência das limitações da sua aviação e de seu equipamento. Percebeu-se a necessidade urgente de sistemas eficientes de navegação noturna e bombardeio, além de aperfeiçoar as táticas operacionais. Os Hampden e os Whitley eram vulneráveis. Apenas os Wellington tinham a capacidade de bombardear a Alemanha com alguma eficiência e até a chegada de aviões mais modernos seriam a coluna vertebral do comando de bombardeiros. Felizmente para a Grã-Bretanha, em 1941, chegaram 3 novos bombardeiros pesados de grande raio de ação. O primeiro deles a entrar em serviço foi o Short Stirling, que atacou instalações petrolíferas em Rotterdam em fevereiro de 41. Ainda que sob muitos aspectos o Stirling fosse um bombardeiro eficiente, lhe faltavam velocidade, capacidade de carga e teto de serviço por causa das suas curtas asas. Um mês depois, começaram as primeiras missões operacionais do segundo bombardeiro a entrar em serviço, o Handley Page Halifax, quando 6 aviões atacaram o porto de Le Havre. Outro bombardeiro pesado que se juntou ao comando de bombardeiros neste ano foi um avião de 2 motores, o Avro Manchester, que fez parte de um ataque contra navios de guerra alemães em Brest em março de 1941. Os motores Vulture do Manchester se mostraram pouco confiáveis para o serviço e o seu trem de pouso também parecia ser frágil. Nessa época, já era produzido o motor Rolls-Royce Merlin, e quando um protótipo do Manchester foi equipado com 4 desses motores, o resultado foi um sucesso instantâneo e o surgimento de um verdadeiro clássico, o Lancaster. Esse bombardeiro entrou em serviço no Natal de 1941, tornando-se um eficaz, sem dúvida, o melhor da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os Lancaster começaram a substituir os Manchester, as fábricas da Avro se viram incapazes de suprir a demanda e outras empresas como a Armstrong, Whitehall e o Vickers foram encarregadas da tarefa de montar os aviões. Nos Estados Unidos, a Packard construiu motores Merlin sob licença. Naquela época já era produzido um outro bombardeiro de grande raio de ação que se converteria num dos aviões mais versáteis da história.
Era um magnífico caça-noturno, caça-bombardeiro e avião de ataque marítimo que servia junto com os bombardeiros pesados do Comando de Bombardeiros como bombardeiro leve, avião de reconhecimento e indicador de objetivos, uma missão conhecida como exploração. Este avião, apelidado a Maravilha de Madeira, pela sua construção em madeira, era o de Havilland Mosquito, que voava totalmente desarmado e veloz a ponto de poder escapar dos caças alemães. A linha que marcou o destino do Comando de Bombardeiros da RAF foi a nomeação do comandante marechal-em-chefe do ar, Sir Arthur Harris. Harris foi uma motivação em uma época em que os aliados sofriam repetidos reveses. A Grã-Bretanha estava sozinha na sua luta contra o eixo e os bombardeiros eram a única maneira de revidar os ataques do Terceiro Reich. Enquanto a concentração de forças de bombardeiros pesados de 4 motores era acelerada, Harris estabeleceu a prioridade dos bombardeios, que buscava a progressiva destruição do sistema militar, industrial e econômico da Alemanha e a desmoralização daquele povo, ao ponto de que a sua capacidade de resistência armada estivesse irreversivelmente enfraquecida. Hermann Göring havia declarado que nenhum avião inimigo bombardearia a Alemanha. Havia chegado o momento de mostrá-lo que estava enganado. Para destacar o seu crescente poder, o Comando de Bombardeiros realizou uma série de ataques importantes nos primeiros meses de 1942. Em 17 de abril desse ano, os Lancaster realizaram um brilhante ataque diurno a grande distância e a baixa altitude ao complexo MAN, fábricas de motores diesel em Augsburg. Na Operação Milênio, Harris lançou o primeiro dos ataques dos 1000 bombardeiros sobre Colônia na noite de 30 de maio. Todos os aviões operacionais disponíveis foram enviados, além de outros deslocados da Guarda Costeira e do Comando de Cooperação do Exército e de algumas unidades de treinamento. Decolaram 1.046 bombardeiros, dos quais cerca de 900 lançaram mais de 1.500 toneladas em bombas com resultados devastadores. 41 aviões não voltaram. Na manhã seguinte, os Mosquito realizaram a sua primeira missão, que consistia em sobrevoar e fotografar os estragos causados. Mais 2 ataques de 1000 bombardeiros foram lançados contra Essen e Bremen em junho. Ainda que as baixas britânicas fossem inferiores aos 5%, ficou decidido que, apesar do seu valor moral, não seriam realizados mais ataques deste tipo no futuro. O mês de agosto viu a introdução de uma nova tática de bombardeio, o uso do avião explorador. Tripulada por pilotos experientes, esta força especial deveria voar na frente da força principal de bombardeiros e determinar a rota até o alvo e o lugar a serem bombardeados com bombas especiais. Com 950 bombardeiros à sua disposição, Harris estava preparado para lançar a primeira das suas campanhas de grandes bombardeiros conjuntos, que começou na noite do 5 de março de 43 com um ataque de 442 aviões contra Essen. O bombardeio destruiu o complexo de fábricas da Krupp e causou mais danos que todos os ataques anteriores sobre Essen juntos. Um dos ataques mais famosos e espetaculares realizado pelo Comando de Bombardeiros foi a Operação Chastise, ou Castizo. Um ataque às represas de Mohan e Eder, que controlavam o nível do rio Ruhr, cujas centrais elétricas forneciam a energia para a zona industrial ao centro da Alemanha.
ataque foi realizado por 19 Lancaster modificados que lançavam um tipo especial de bomba conhecida como bombas de ricochete. Estas bombas, que causavam o efeito de uma pedra ao ser jogada na água, foram inventadas por Barnes Wallis, também idealizador do bombardeiro Wellington. Essas bombas foram aprovadas nos testes. Apesar dos primeiros reveses terem sido significativos, a bomba foi aperfeiçoada. O veloz Mosquito colocou à prova uma versão da bomba conhecida como Highball. Ao mesmo tempo, o Comando de Bombardeiros determinou a criação de uma unidade especial de ataque que seria dirigida pelo comandante de esquadrilha Guy Gibson, que com apenas 24 anos já era um brilhante piloto de bombardeiro. Conhecida originalmente como o Esquadrão X, esta unidade acabou sendo oficialmente batizada como Esquadrão 617. Após um treinamento intensivo, o esquadrão estava pronto para a ação em meados de maio. Na noite de 16 de maio, 19 Lancaster partiram em missão. Voando a baixa altitude durante todo o trajeto até o alvo para evitar os radares alemães, realizaram seu ataque enfrentando-se a uma grande resistência. 8 aviões foram derrubados. As bombas de ricochete destruíram os objetivos principais, a represa de Melhen e a de Eder. Em apenas 12 horas, mais de 100 milhões de metros cúbicos de água invadiram Ruhr, causando grandes danos às casas e fábricas alemãs. Mas este estrago à capacidade industrial alemã foi apenas temporário. O que este ataque conseguiu é elevar o moral da nação britânica. A Batalha do Ruhr prosseguiu com 3 ataques intensos contra Essen, que destruíram 28 hectares da cidade. Duisburg e Düsseldorf também foram atacadas em maio e junho de 43. A Alemanha começava a sofrer bombardeios contínuos. A ofensiva noturna britânica contava com o apoio dos ataques diurnos dos bombardeiros norte-americanos. O efeito conjunto começava a sufocar a Alemanha. Foi decidido atacar uma única cidade importante da Alemanha em finais de julho, e o objetivo escolhido foi Hamburgo, a segunda maior cidade do Reich e um centro industrial considerado vital. Os danos causados por 4 bombardeios foram enormes. As quase 9.000 toneladas de bombas convencionais e incendiárias provocaram uma brutal tempestade de fogo que matou quase 80.000 civis. 3/5 de Hamburgo foram reduzidos a escombros. A perda de 87 bombardeiros foi considerada aceitável. No entanto, 30 deles haviam sido abatidos durante o último ataque, o que confirmava o rápido aumento das defesas noturnas alemãs. Os bombardeiros tinham de combater contra uma força cada vez maior de caças noturnos da Luftwaffe, que incluía uns 550 pilotos. A maioria pilotava aviões Ju-88 e Bf-110. Os dois eram relativamente lentos, mas capazes de alcançar os carregados bombardeiros britânicos.
Equipados com radares de interceptação bastante eficazes, os pilotos alemães precisavam apenas que os controladores terrestres lhes dirigissem até as formações de bombardeiros para combater-lhes. A batalha entre os caças noturnos e os bombardeiros marcou o início da moderna guerra eletrônica. E o perigo representado pelos caças favoreceu o desenvolvimento de defesas eletrônicas e acelerou o avanço da guerra. O Major Hans Wolfgang Scharnhoff foi o as do caça noturno alemão que maior número de aviões abateu, num total de 121, dos quais 9 foram abatidos em uma única noite, em fevereiro de 45. As defesas terrestres se mostraram igualmente fatais. Todos os objetivos estavam cercados por um anel de armas antiaéreas. À artilharia aérea direcionada por radar eram acrescentados uns potentes holofotes que cegavam os pilotos. No total, as defesas aéreas noturnas alemães derrubaram mais de 1000 bombardeiros da RAF nos 7 meses posteriores à Batalha de Hamburgo. A vitória na Batalha de Hamburgo animou Harris a iniciar a sua próxima grande ofensiva, desta vez sobre a própria Berlim. Harris acreditava que, coordenados com os ataques diurnos norte-americanos, um ataque devastaria a capital, o que convenceria os alemães a se renderem sem a necessidade de invadir a Europa. Mas Berlim era um objetivo totalmente diferente. Localizada muito no interior do continente, fora do alcance das ajudas de navegação de oboe, os objetivos específicos eram menos distinguíveis nas telas do radar H-2S. Enquanto se preparavam para a missão, os tripulantes dos bombardeiros sabiam que Berlim estaria defendida por todos os caças diurnos e noturnos alemães disponíveis. Cada Lancaster levava 7 tripulantes: piloto, engenheiro de voo, navegador, operador de rádio, lançador de bombas, que também desempenhava o papel de artilheiro frontal, e 2 artilheiros para as torretas superior e posterior. Na noite de 18 de novembro, partiram mais de 400 bombardeiros em direção a Berlim. Outros 325 realizaram um ataque simultâneo contra Mannheim. Pela primeira vez, foram realizados 2 fortes ataques em uma única noite. A ofensiva contra Berlim continuou durante o inverno de 43-44. O ataque mais contundente em meados de fevereiro causou sérios danos a muitas fábricas importantes, mas nem todos os ataques tiveram sucesso. Apesar dos esforços do grupo de exploração e do uso de complicadas técnicas de sinalização e contramedidas de rádio, os danos e a precisão dos bombardeios foram inferiores ao esperado.
Foram realizados um total de 16 importantes ataques que incluíram mais de 9.000 saídas de bombardeiros antes que terminasse a Batalha de Berlim entre os dias 24 e 25 de março de 44. Ao contrário do que tinha acontecido na campanha de Hamburgo, as perdas britânicas foram significativas. Quase 600 bombardeiros foram abatidos e mais de 3.500 aviadores morreram ou desapareceram. Uma perda superior a 6%, claramente inaceitável. Uma semana depois, também ocorreram baixas de bombardeiros pesados durante um ataque sobre Nuremberg que não chegou a causar muitos danos. A Batalha de Berlim foi, na melhor das hipóteses, uma vitória limitada e, na pior, uma derrota do comando de bombardeiros. Apesar de ter destruído muitas casas, poucos danos foram causados às indústrias e não se atingiu o objetivo de desmoralizar a população alemã. A ofensiva noturna britânica contra a Alemanha foi temporariamente interrompida e o comando de bombardeiros centrou seus esforços na futura invasão da Europa. Durante vários meses antes do dia D, os bombardeiros pesados do Comando de Bombardeiros destruíram as defesas alemãs no norte da França. Realizaram também ataques estratégicos na zona de Pas-de-Calais e destruíram pontos-chave do sistema de estradas e ferrovias para evitar a chegada de reforços quando as forças invasoras tivessem desembarcado. Após os desembarques do dia D, a prioridade era consolidar a cabeça de praia e permitir que os aliados ganhassem território na França. Escoltados por caças, os bombardeiros pesados do Comando de Bombardeiros prestaram apoio aéreo tático para o avanço a partir da Normandia das tropas britânicas, canadenses e norte-americanas. A zona de Caen-Colombes sofreu um intenso bombardeio no dia 18 de julho. Na Operação Goodwood, foram lançadas quase 8.000 toneladas de bombas para romper a forte resistência alemã na Normandia. O Comando de Bombardeiros também atacou Peenemünde, na costa do Báltico, no nordeste da Alemanha. Ali estava localizado o principal centro de produção das bombas voadoras V1, que tinham começado a ser lançadas sobre Londres em meados de junho. Em julho, também foram destruídas algumas pistas de aterrissagem no norte da França. Durante os últimos 8 meses da guerra, os objetivos estratégicos da Alemanha voltaram a ter prioridade. O sistema de comunicações alemão foi intensamente atacado em apoio às tropas aliadas que avançavam pelo norte da Europa. Mas foi a indústria petrolífera a que sofreu mais danos. Em 25 de outubro de 44, a fábrica de gasolina sintética de Hamburgo foi atacada por uma força de quase 250 bombardeiros que não sofreu nenhuma baixa. Também foram realizados intensos ataques noturnos, alguns dos quais envolvendo mais de 1.000 bombardeiros. O complexo das indústrias Krupp foi atacado no final de outubro, seguido por Düsseldorf no começo de novembro.
Durante a ofensiva do Comando de Bombardeiros, praticamente tinham sido utilizadas apenas bombas convencionais. Durante a última fase da guerra, foram utilizadas 2 bombas especiais de ataque com grande precisão. Estas bombas eram a Tall Boy, com 5.000 quilos de explosivo, e a Grand Slam, com 9.000 quilos. Projetadas por Barnes Wallis, estas bombas foram desenvolvidas para atacar objetivos fortemente protegidos que até então permaneciam imunes aos ataques convencionais. Para levar estas bombas, foi desenvolvida uma versão especial do Lancaster, desprovida de todo o seu armamento tradicional, exceto a sua torreta posterior, e que tinha algumas modificações no compartimento de bombas. As Tall Boy foram utilizadas operacionalmente pela primeira vez em finais de 44, quando os Lancaster atacaram com sucesso o navio de guerra alemão Tirpitz. Os 2 primeiros ataques causaram alguns danos. No terceiro e definitivo ataque, a 12 de novembro, 31 Lancaster atacaram e afundaram Tirpitz, que estava ancorado no fiorde de Tromsø. No princípio de 1945, foram escolhidos como objetivos os portos navais fortificados alemães. Lançada a partir de uma altitude média para que atingisse velocidade supersônica antes do impacto, a Tall Boy contava com uma estrutura especialmente reforçada e uma grande energia cinética para penetrar o cimento em até 12 metros. Os embarcadouros de submarinos pequenos de Cuxhaven foram os primeiros a sucumbir, assim como os de submarinos de Brest e ainda os de lanchas em Le Havre. Um dos últimos ataques noturnos do Comando de Bombardeiros causou uma séria controvérsia que não terminou com o fim da guerra. O ataque a Dresden para apoiar a ofensiva russa contra a Alemanha. Dresden era um centro ferroviário muito importante. Depois de ser bombardeada na noite de 13 de fevereiro, uma das cidades antigas e mais belas da Europa havia sido completamente devastada. As muitas estimativas avaliam o número de civis mortos entre 30 e 50 mil. A primeira utilização operacional da Grand Slam também destruiu um objetivo-chave de comunicações. Em 14 de março foi atacado o viaduto de Bielefeld, que ligava o Ruhr com ao centro da Alemanha. A Grand Slam, apelidada de Bomba Terremoto, derrubou 2 arcos. Cinco dias depois, foi a vez da ponte ferroviária de Ansberg, perto de Halle. Esta ponte era uma conexão vital para o transporte das forças alemãs que defendiam Ruhr, enquanto os aliados se preparavam para a ofensiva final.
Desde o começo, o comando de bombardeiros havia crescido até se converter em uma força poderosa com um poder de ataque incomparável. Os seus esforços contribuíram para a vitória final contra a Alemanha. A destruição completa do Terceiro Reich implicou numa ofensiva noturna intensa, cuja eficácia final ainda causa polêmicas. Do que não há dúvidas é de que os bombardeiros britânicos causaram importantes danos às indústrias estratégicas alemãs à sua produção de petróleo. O custo pago pelo comando de bombardeiros no que se refere às perdas de bombardeiros e de vidas foi muito alto. 10.000 prisioneiros e mais de 55.000 mortos. 1/7 do total de mortos britânicos em todas as frentes. Pilotar em uma missão de bombardeio noturno exigia um tipo de dedicação muito especial. Com o sacrifício desses pilotos, a Alemanha foi derrotada. Desde a Primeira Guerra Mundial, o submarino tem representado uma ameaça estratégica para as rotas marítimas, para não falar das linhas de comunicações. Para assegurar a própria existência de uma nação, uma arma contra os submarinos é vital para qualquer país com interesses navais. Capaz de cobrir vastas extensões marítimas com maior velocidade que os navios de superfície, o avião é com certeza a melhor arma para localizar e destruir os submarinos. Tudo sobre aviões de combate. O combate antissubmarino. Desde o início do século, o submarino é um dos poucos sistemas de defesa que pode ser considerado estratégico graças à sua capacidade para destruir os comboios de navios de um país. Mais recentemente, os submarinos nucleares com mísseis balísticos se tornaram o meio principal de destruição do planeta. A combinação de sua capacidade furtiva e sua assombrosa potência converteram a caça de submarinos em algo vital no cenário de uma guerra. Os aviões são um meio eficiente para localizar e destruir os submarinos. A busca de submarinos na superfície pode ser realizada com instrumentos e sensores relativamente simples. Os modernos aviões de combate antissubmarino são equipados com modernos aviônicos e complexos sensores e têm como missão encontrar, localizar e destruir submarinos inimigos. Aviões como o norte-americano P-3 Orion, o britânico Nimrod e o francês Atlantique transportam torpedos, minas e mísseis guiados para abater o inimigo.
Mas seus modernos sensores e armas não têm comparação com as primeiras tentativas aéreas para destruir os submarinos. O submarino atingiu seu status atual como arma estratégica durante a Primeira Guerra Mundial. Os submarinos alemães U-Boat estiveram a ponto de ganhar a guerra ao afundar mais de 8 milhões de toneladas de carregamento mercantil aliado. Com a falta de sensores, a busca dos submarinos era visual. Os hidroaviões de patrulha como Felix Tower F-3 serviram aos britânicos para localizar os submarinos alemães. Também foram utilizados biplanos que decolavam da convés de grandes navios de guerra. Esta imagem da Primeira Guerra Mundial nos mostra um ataque em julho de 18 ao submarino britânico C-25 por uma esquadrilha de biplanos Hansa alemães. No ataque com bombas e metralhadoras realizado nas águas do Mar do Norte e liderado pelo tenente Christensen, morreram o capitão e 5 marinheiros. Quando o capitão foi mortalmente ferido, o segundo capitão, Hodgson, gritou: "Não se preocupem por mim. Submergir." Porém, o submarino avariado não pôde submergir. Entretanto, os submarinos britânicos resistiram a um segundo ataque aéreo. Na Segunda Guerra Mundial, os U-Boat estiveram a ponto de ganhar a guerra para a Alemanha. Para continuar com segurança a guerra na Europa, os aliados dependiam de um fluxo constante de provisões transportadas pelos comboios mercantis entre o Reino Unido e os Estados Unidos. A principal arma utilizada pelos alemães para cortar este abastecimento foi o U-Boat. O comando costeiro da RAF somente contava com um número limitado de aviões de grande raio de ação para escoltar os comboios. Além disso, realizava reconhecimentos marítimos longos e sistemáticos. A captura pelos alemães dos portos franceses no Atlântico reduziu consideravelmente o tempo gasto pelos U-Boat até seus territórios de caça. Em meados de 1940, a quantidade de navios aliados afundados aumentou muito. Em 1941, quase 2,5 milhões de toneladas em mercadorias transportadas pelos navios mercantes foram perdidas. Para contra-atacar os U-Boat, o comando de costas da RAF contava com os hidroaviões Short Sunderland, um dos melhores aviões antissubmarino da guerra. A partir de então, começou a ser utilizada a tecnologia do radar de alerta imediato nos navios. Em meados de 41, o comando de costas da RAF passou a utilizá-lo também nos seus aviões patrulha. Outro eficiente avião de vigilância aérea entrou em combate nessa época, o norte-americano PBY Catalina. Uma das suas principais missões era destruir os submarinos alemães que cruzavam o Golfo de Viscaia. Porém, nem sequer os Catalina, que tinham um grande raio de ação e partiam da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e da Islândia, podiam proteger os comboios no meio do Atlântico. Esta insuficiência foi explorada pelos submarinos alemães, que, utilizando táticas como a Alcateia de Lobos, reduziram bastante os comboios com seus ataques. No final de 42, as perdas tinham sido de 5,5 milhões de toneladas e mais de 1.000 navios afundados. Gradualmente, este desequilíbrio na guerra foi compensado com a chegada de aviões mais potentes e com maior raio de ação. Em 1943, o curso da guerra virou contra o U-Boat, que de predador passou a presa.
Batalha do Atlântico foi, sem dúvida, a mais importante da guerra. Se os U-Boat tivessem vencido, o Reino Unido não poderia resistir à Alemanha. Liderando a batalha contra os U-Boat, aí estavam os aviões antissubmarino. Os aviões de patrulha antissubmarino foram igualmente importantes no Pacífico. Entre os modelos mais eficientes da US Navy, equipados com radar, estavam os Harpoon e os Ventura de Lockheed. A enorme expansão naval soviética nos anos 50 marcou o início da moderna guerra antissubmarino. O almirante Voskov contava com frotas de submarinos modernos para pôr em prática o seu plano de dominar os mares na Guerra Fria. Esta manobra conferiu uma maior importância à missão de combate antissubmarino pelos Estados Unidos. O domínio aéreo sobre os oceanos tinha sido alterado e era necessário planejar novas técnicas e criar novas tecnologias. O crescimento da Marinha Soviética e o temor à sua expansão exigiam uma vigilância mais constante dos oceanos, proporcionada até então por grupos de aviões dos porta-aviões e pelos antiquados aviões de patrulha marítima. Ao mesmo tempo em que a aviação dos porta-aviões vivia uma revolução, os Estados Unidos desenvolveram uma nova geração de aviões com grande raio de ação com base em terra, como o Neptune de Lockheed, provavelmente o primeiro avião antissubmarino dos anos 50. O Neptune cumpria duas missões: o de patrulha marítima, em que vigiava os navios soviéticos, e o de combate antissubmarino, em que controlava o movimento dos submarinos soviéticos, atacando-os se necessário. Pelos seus grandes interesses marítimos, o Reino Unido precisava contar com um avião de reconhecimento marítimo e de combate antissubmarino. Durante os anos 50 e 60, o Skeleton de Avro realizava as duas missões para o Comando Costeiro da RAF. O Skeleton também serviu na África do Sul. A chegada dos submarinos nucleares permitia desenvolver grandes velocidades a grandes profundidades. Isto significava um desafio para qualquer força de combate antissubmarino que deveria considerar a redução do ruído e os avanços obtidos em técnicas de contramedidas. No final dos 50, o deslocamento dos primeiros submarinos com mísseis balísticos permitiu um avanço sem precedentes no rearmamento dos aviões. Também os aviões foram projetados com radares mais eficientes e sonares ativos e passivos. Os superporta-aviões norte-americanos eram alvos visados pela frota de submarinos soviéticos. Assim, todos os porta-aviões foram instantaneamente modificados e modernizados para que pudessem servir de plataformas especiais antissubmarino. Com este fim, eram equipados com aviões e helicópteros antissubmarinos que se deslocavam para inspecionar as zonas fora do alcance dos aviões baseados em terra e ainda dirigiam os grupos de ataque dos porta-aviões da US Navy contra os submarinos soviéticos.
primeiro avião da US Navy embarcado em um porta-aviões foi o bimotor Grumman Tracker. Ainda hoje, alguns Tracker com funções de guerra antissubmarino e com modelos modernizados continuam em serviço no Brasil e em Taiwan. A França também projetou um avião antissubmarino para os seus 2 porta-aviões. O Breguet Alizé realizou seu primeiro voo como protótipo em 1956 e foi o principal avião antissubmarino da Aeronaval durante a década de 60. O equipamento de missão é composto por boias de sonar sob as asas, enquanto que o radar de rasteio está situado em um compartimento retrátil sob a fuselagem. Apesar de ter ultrapassado a data prevista para sua retirada de serviço, o Alizé ainda não foi substituído. Nos anos 80, muitos dos sistemas dos caças foram aperfeiçoados para que pudessem cumprir com sua missão. Os submarinos foram a primeira arma invisível. São projetados com 2 únicos objetivos: esconder-se e destruir. Destacam-se em ambos, o que significa que, em caso de guerra, sua intercepção é vital. Um submarino na superfície é um alvo fácil para qualquer avião, mas quando submerge, representa um grande problema. Ainda assim, um submarino pode ser detectado pelos sensores mais sensíveis. Sua massa metálica provoca uma anomalia localizada no campo magnético terrestre, e o seu movimento na água produz ecos identificáveis. Um submarino nuclear também pode ser detectado pelo ruído do sistema de refrigeração do seu reator. Cada tipo de submarino tem um ruído característico causado pelo propulsor e pelo formato do casco. Os submarinos submergidos são, sem dúvida, localizados com mais facilidade por outros submarinos ou por navios de superfície especialmente equipados. Se um avião ou um helicóptero antissubmarino opera em conjunto com fragatas e cruzadores, seus sensores são utilizados para rastrear a superfície entre o céu e o mar. Quando o alvo é localizado, o avião antissubmarino pode atuar como uma extensão do navio e eliminar a presa com o seu armamento, em geral, torpedos guiados. Se um submarino avança 35 nós a uma profundidade de mais de 800 metros, um torpedo lançado na direção do alvo não será o bastante. Apesar de poderem lançar ataques sucessivos, os torpedos têm um alcance, uma velocidade e condições de lançamento limitados. É imprescindível que o torpedo tenha toda a informação sobre a profundidade e o rumo do submarino. O torpedo britânico Tinley obtém estes dados pouco antes do seu lançamento. Com esta informação assimilada, o torpedo logra uma possibilidade óptima de intercepção. Como os mísseis de interceptação aérea, o torpedo é programado para perseguir o submarino inimigo e ignorar as iscas que este possa lançar. A caça de submarino está estritamente relacionada com a proa. Detectá-la é uma missão fundamental. Durante a Guerra Fria, a pior ameaça para a segurança marítima britânica era a frota de submarinos soviéticos.
O principal meio de defesa era o Nimrod da British Aerospace. Projetado durante os anos 60 a partir do avião de passageiros Comet e batizado com o nome de um caçador grego, o Nimrod é um avião antissubmarino com grande capacidade de localização e de destruição. Atualmente está sendo modernizado para que continue ativo até o século XXI. O principal avião antissubmarino da US Navy é o Orion da Lockheed. Como o Nimrod, ele também foi projetado a partir de um avião de passageiros dos anos 50, o Electra LR de turbopropulsores. O Orion, com capacidade para 10 tripulantes, entrou em serviço em 1962, substituindo o Neptuno. Era o primeiro avião antissubmarino do mundo com um computador central que integrava e processava informação de sensores tão diversos quanto o radar de busca, o detetor de anomalias magnéticas, sonar e infravermelho de busca. Capaz de levar uma grande carga de armamento, ele também tem uma função secundária contra qualquer navio de superfície e, entre outras missões, pratica a guerra eletrônica. O Orion foi exportado para 14 países. Ao contrário do Nimrod e do Orion, o Atlantic, de fabricação europeia, foi projetado especialmente como um avião antissubmarino. Sua construção teve a participação da França, da Alemanha, da Itália e da Holanda. Este avião, que entrou em serviço em 1965, tem capacidade para 12 tripulantes, um radar francês de busca e aviônicos antissubmarino como os do Neptuno. Suas atuais versões continuam em serviço para a Itália e a Alemanha. Um número limitado de Atlantic ainda serve à aeronaval, mas desde 1989 está abrindo caminho para uma segunda geração, o 80L2, que conta com sistemas aviônicos e equipamentos totalmente novos. Os helicópteros embarcados têm um papel vital na detecção de submarinos. O principal helicóptero antissubmarino da RAF é o Westland Sea King, que também desempenha esta função para outras 4 nações. Outro modelo muito bem sucedido é o Westland Lynx, que participou na Guerra das Malvinas e é atualmente o melhor helicóptero antissubmarino do mundo. Além da guerra antissubmarino, o Lynx realiza outras missões que incluem as comunicações, a guerra antinavio, o ataque leve e o transporte de alimentos. O Lynx, que foi exportado para outras 10 forças aeronavais, opera principalmente para a Royal Navy e para a Aeronaval. Até meados dos 80, o Sea King era o principal helicóptero antissubmarino embarcado da US Navy. A partir de então, começou a ser substituído pelo helicóptero multifuncional SA-60 Seahawk. O SA-60 serve a bordo de fragatas e de cruzadores, cumprindo também a função de proteger o perímetro interior dos porta-aviões. O Lockheed Viking é o responsável pela defesa do perímetro exterior dos porta-aviões contra os submarinos inimigos. Este avião leva uma tripulação de 4 homens, 2 pilotos na frente e 2 tripulantes de missão atrás, que são o operador do sensor acústico e o coordenador de ataque, que controla tanto a localização do alvo como o ataque durante a missão. Os sensores não acústicos incluem um radar de abertura sintética inversa de alta resolução, sensores infravermelhos de busca para frente e ESM passivos.
O S-3 começou a ter importância no convés dos porta-aviões da US Navy em 1974 e, ao contrário do P-3, foi constantemente atualizado. A União Soviética também realizou grandes investimentos nos seus aviões e helicópteros antissubmarino. Os aviões Bear-F e Mai realizavam missões antissubmarino a partir de bases terrestres. Estes aviões contavam com o apoio dos helicópteros costeiros embarcados Mil e Kamov. Um avião antissubmarino deve ter certas características para que seus sofisticados sensores e armas submarinas tenham alguma eficiência. E para isto, os 3 requisitos básicos são o raio de ação, a resistência e a capacidade de planar a baixa velocidade. Ainda que a sua principal missão seja o combate antissubmarino, o Nimrod também cumpre outras missões marítimas, tais como a proteção dos interesses econômicos, a localização e o resgate de feridos ou prisioneiros, além do reconhecimento e fotografia de navios inimigos de espionagem. Para patrulhar durante muitas horas sobre as superfícies oceânicas, são necessários um grande raio de ação e uma excelente resistência. Para economizar combustível, os pilotos do Nimrod param os 3 motores do avião. Quando o alvo é localizado, o avião precisa voar a uma velocidade e a uma altitude exatas a fim de que seus sensores possam funcionar. A única vantagem de voar a grande velocidade é a de reduzir o tempo de trânsito do avião entre a base e a zona de patrulha a que foi designado. Minas, bombas incendiárias, cargas de profundidade, mísseis antinavio e boias de sonar são o armamento típico que transporta um avião antissubmarino e de patrulha marítima. A detecção de submarinos a grandes distâncias é realizada com o radar de busca do avião. Os telescópios e os tubos de respiração são objetos muito pequenos em um oceano, porém o radar está projetado para encontrá-los e persegui-los a grandes distâncias. Mesmo que as suas emissões possam ser captadas pelo sistema de detecção do radar do submarino, o que o permitiria submergir. O olho humano se converte, então, no principal sensor de busca. Equipado com sistemas anti-radar, com a visão dos seus pilotos e dos seus observadores, o Orion patrulha durante horas até localizar o submarino. O sistema MAD, de detecção de anomalias magnéticas, e as boias de sonar são o meio principal para determinar a posição exata do submarino. A primeira boia de sonar que é lançada é o termógrafo aquático, que transmite informação sobre temperaturas, movimentos e correntes marítimas, dados vitais para determinar a separação das boias de detecção e a interceptação dos seus dados. Existem 2 tipos principais de boias de detecção. As passivas, que indicam a marcação e a distância, e as ativas, que transmitem um sinal e detectam qualquer eco, indicando assim a distância de um alvo.
Tomando como referência um arquivo de ameaças, os operadores podem determinar que tipo de submarino estão perseguindo pelo seu particular sinal acústico. A tensão aumenta durante os exercícios do grupo de combate de um porta-aviões. Os aviões e os helicópteros antissubmarinos da US Navy trabalham em conjunto para localizar vários contatos desconhecidos. Localizado um primeiro contacto em 3122. Comprovado outro contacto submergido em 1077. Contatos confirmados. Localização recebida. Tente se aproximar do primeiro contato. Neste caso, o radar do Viking captou um navio mercante localizado com câmera infravermelha de busca. A tripulação foi informada de que os submarinos, um deles soviético, testavam as defesas adversárias. Acho que encontrei algo. Parece um submarino. Tentarei confirmar com o radar de busca. Perdi o contato. Talvez tenha anulado o sinal. Reported Scout reported a sinker, a radar sinker. That correlates to the last sonar from the destroyer there. That's enough to act on. I'll call the captain. O capitão ordena que um helicóptero Sea King investigue. Está em 705. Passe outra vez, mas com todos os sensores conectados. Agora a sua posição é 701. Entendido. 705 a 701. Baixe em 705. Um submarino militar soviético entrou no teatro de guerra simulado. Foram captados sinais de radar e anomalias magnéticas. Um Viking é designado para sobrevoar a zona, localizar o submarino e indicar as coordenadas. In addition, 703 has a positive ID on the Soviet submarine and should have a course and speed shortly. A bordo do S-3, a equipe de sensores tenta localizar o submarino inimigo. Agora o contacto se aproxima em 5. EPA-42 em 3 minutos. Contato em 039. O MAD, detector de anomalias magnéticas, entra em funcionamento. MAD em ação. Se está nessa zona, o MAD o encontrará. Localizado. Captamos anomalias a 60 PA. Após esse contato, um submarino soviético teria sérios problemas se fosse realmente um inimigo.
Mas o que se foi localizado é, na realidade, um submarino norte-americano simulando ser o inimigo. Tanto o Sea King como o Viking voam imediatamente sobre a última posição confirmada do submarino. Mais uma vez, boias de sonar ativo e passivo são lançadas pelo Viking para localizar o submarino. O sonar ativo emite um sinal para localizar a presa. O Sea King também se aproxima do ponto de contato e submerge seu sonar para confirmar a posição. No Viking, a tripulação continua analisando as diferentes leituras dos sonares lançados. De repente, o nado localiza. Tanto o Sea King quanto o S-3 se aproximam para o ataque final. O comandante do submarino se rende. As regras do jogo obrigam o submarino a emergir antes de uma outra simulação. A tripulação do Viking regressa ao porta-aviões para ter o merecido descanso. Missão cumprida. As significativas perdas de navios mercantes durante as duas guerras mundiais demonstraram que o submarino é, sem dúvida, uma arma estratégica temida. Os mais recentes avanços tecnológicos da guerra anti-submarino estão presentes no Merlin. Projetada em conjunto pela Grã-Bretanha e pela Itália para substituir o Sea King, este helicóptero naval representa um passo importante rumo ao futuro na guerra anti-submarino. Difícil de ser detectado e capaz de cortar as rotas marítimas de uma nação, ou mesmo de aniquilá-las com suas armas nucleares, o submarino representa um grande perigo.
O avião de guerra antissubmarino é provavelmente a arma mais eficiente contra esta ameaça à integridade marítima de uma nação e à sua liberdade em alto mar.